domingo aqui na nossa praça, frente à nossa igreja, para que nós possamos celebrar a abertura da Semana Santa com o Domingo de Ramos. Como todos nós sabemos, é de costume pela liturgia de se reunir fora da igreja, fazer a bênção dos ramos, depois fazer uma procissão e depois seguir a grande celebração. Vamos iniciar nossa celebração com esse momento de silêncio, esse silêncio máximo, em que nós possamos escutar a Deus neste momento. Rezemos um pouquinho. Querido povo de Deus, aqui reunido, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa celebração hoje na missa do Domingo de Ramos. Como já falou o Padre Francisco, seguindo os passos de Jesus, hoje fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. Com os ramos nas mãos, acolhemos aquele que vem a nós como humilde rei e servidor. Manifestemos nossa alegria, aclamando com todo o povo, cantando Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Todos cantando. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana, filho de Davi, Hosana nas alturas, Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi, rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos entenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos fazer uma caminhada até a nossa igreja, mas nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer organizado, a cruz ela deve ir à frente, e depois nós vamos 2 a 2, 3 a 3, e nós vamos cantando assim com muita tranquilidade, deixando Deus falar mais alto no nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Deixa a cruz ir à frente, depois nós vamos... Cruz lá.
Ei, me filma. Vocês estão jogando o interior. Dá pra vocês tentarem ajudar? Quem vai morar dentro de sua cidade? Quem pensa em vir longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará. No julgamento o defenderá. Os filhos dos hebreus, corram de Calvém, correram encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Assim são todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor Jesus hebreus. Os ramos que estão vivos já estão lentos. Antigos de pé para poder nossa equipe que vai celebrar hoje conosco. E cantemos com alegria. Não, de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem é viver, a terra é rica dos céus, foi Deus que a terra construiu sobre os mares, conforme os oceanos e as pilares. Vocês, filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Oremos o número 7 do nosso cometo. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, fizesse que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes e ficas longe do meu grito?
minha prece. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe do meu grito e minha prece? Rie de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios, se sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, eles sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente
até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus exaltou e deu um nome muito acima de outro nome. Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucificam! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucificam! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?
Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Levantemos. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Sentados, por favor. Queridos irmãos e irmãs, com o domingo de Ramos, começamos a Semana Santa. Somos convidados a contemplar o grande amor de Deus que desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez esse homem, deixou-se matar pela nossa salvação. É a oportunidade para reviver os mistérios centrais da redenção. A liturgia lembra dois fatos: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no jumento. O povo o reconhece como o Salvador e o aclama alegre. O começo da Semana Santa, com a leitura da Paixão de Jesus Cristo, segundo Marcos. Dois momentos da vida de Jesus Cristo. O primeiro, o triunfo, e o segundo, a humilhação. Marcos introduz com duas referências à ceia. Primeiro, a ceia de Betânia, na casa de Simão, na qual Jesus é ungido por uma mulher. O gesto generoso da mulher contrasta com a atitude egoísta e traidora de Judas. E segundo, a ceia pascal com os seus discípulos. Jesus mantém silêncio solene e digno, aceitando a cruz. Não reage diante do beijo de Judas e ao gesto violento de Pedro. É a atitude de quem sabe que o Pai lhe confiou uma missão e está decidido a cumpri-la, custe o que custar. No tribunal, quando acusado, Jesus manteve o silêncio. Mas quando perguntado se ele era o Messias, respondeu prontamente: sim, eu sou e só. Durante o processo, nenhuma palavra. Jesus é o Filho de Deus que veio ao encontro dos homens para lhes apresentar uma proposta de salvação. É o que Jesus responde ao sumo sacerdote: eu sou. E que o centurião afirma aos pés da cruz. Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. É o ponto culminante da narrativa de Marcos, que no seu evangelho procura responder: quem é Jesus? A resposta não foi dada por um discípulo, mas por um pagão. Jesus é também homem e partilha da fragilidade e debilidade da natureza humana. No jardim, começa a sentir grande pavor e angústia. Mostra um Jesus muito humano, próximo de nossas fraquezas. Sublinha a solidão de Cristo, abandono pelos discípulos, encarnecido pela multidão, condenado pelos líderes, torturado pelos soldados. Jesus percorre na solidão, no abandono, na indiferença de todos, o seu caminho de morte.
Só Marcos faz questão de sublinhar que Jesus se sentiu completamente só, abandonado por todos, até pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos salienta a presença das mulheres que seguem Jesus desde a Galileia e sobe com ele a Jerusalém ao pé da cruz. Elas são modelo para os outros discípulos que tinham fugido. Os ramos que carregamos com alegria e entusiasmo na procissão e que levamos com devoção para nossas casas são o sinal de um povo que aclama o seu rei e o reconhece como o Senhor que salva e liberta. Devem ser o sinal do compromisso de quem deseja viver intensamente essa Semana Santa. Não basta apenas aclamar o Cristo em momento de entusiasmo e depois crucificá-lo na rotina de todos os dias. Que o lava-pés nos motiva a limpar o coração com a água purificadora da penitência e a nos pôr a serviço dos irmãos. Que a ceia do Senhor nos faça valorizar a presença permanente de Cristo em nosso meio na Eucaristia e seja um alimento constante em nossa caminhada. Que o Getsemane nos anime a fazer a vontade do Pai, mesmo pelos caminhos do sofrimento e da cruz. Que o túmulo silencioso seja o nosso deserto para escutar mais forte a voz de Deus e um estímulo para remover todas as pedras que mantém ainda trancado o Cristo dentro do túmulo do nosso coração. Que a vigília pascal reanime a esperança nas promessas do Senhor enquanto aguardamos a sua vinda. Assim, esta semana será realmente santa e a Páscoa acontecerá em nós. Cristo realmente venceu as trevas do pecado e da morte. Aleluia.